Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Queremos também informar que o áudio desse vídeo é disponibilizado todas as quartas-feiras, às 22 horas, para a Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas. Aos nossos ouvintes da Rádio Farol FM, um grande abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, aqueles que escutam aqui na nossa belíssima capital Maceió, os que são alcançados no interior do estado e até outros estados fronteiriços aqui a Alagoas. Aos nossos mais de 18 mil inscritos aqui do canal do YouTube, também um forte abraço e nossa gratidão pela sua assistência semanalmente. Os nossos vídeos, eles visam complementarizar a sua aula, então todas as nossas lições, elas são disponibilizadas em 10 tópicos. Nós fazemos o comentário da lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e semanalmente estamos então publicando esta aula. Muito bem, queridos, nesse trimestre nós vamos estudar sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nossa primeira lição, nós abordamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. E aqui disponibilizamos 10 tópicos. Quem não assistiu, você pode ir lá na playlist do canal e você vai ter lá todos os vídeos, Muito bem. Se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever. Eu recomendo àqueles irmãos que recebem semanalmente, quando a gente encaminha. É importante que você abra o vídeo no YouTube e se inscreva. Deixe lá o seu like, Tem o lugarzinho lá da mão que você dá o joinha. Isso contribui para o crescimento desse vídeo. E também que você compartilhe com as pessoas da sua igreja. Muita gente, às vezes, é a única pessoa que vê esse vídeo e muitas vezes não informa para os outros irmãos. Eu conheço muita gente que ainda não tem conhecimento sobre esse vídeo. É importante que você divulgue e outras pessoas também serão edificadas. Também aí tem um local onde você pode fazer um comentário e para nós vai ser muito relevante o seu comentário. Muito bem, queridos. Então, lição número 1, Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Foi a semana passada e hoje nós vamos estudar outro tema muito interessante que está contido no Sermão do Monte, que é Sal da Terra, Luz do Mundo. O nosso texto áureo vai dizer assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Nossa verdade prática vai nos dizer: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Muito bem. Nossa lição, a sua leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que passaremos a ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossa lição consta de uma introdução, comumente. O primeiro tópico trata sobre o sal tempera e conserva, são duas funções aí do sal. O segundo tópico, a luz ilumina lugares em trevas. E o nosso terceiro tópico, discípulos que influenciam. E, por fim, então, uma conclusão. Muito bem, meus irmãos, então estão aqui os tópicos, O comentarista vai estar expondo aí de forma
muito interessante sobre essas duas metáforas que Jesus usa, o sal e a luz, para mostrar, o nosso comportamento cristão. A nossa lição desse trimestre, irmãos, está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Nos brinda nesse trimestre com essa lição muito importante sobre o reino de Deus. Agora nós vamos meditar um pouco sobre esses cidadãos do reino que são sal da terra e luz do mundo. Muito bem, já li aqui os tópicos que a lição apresenta, você deve ler, estudar, você vai fazer uma exposição na sua sala de aula, e os tópicos que eu vou estar colocando aqui complementares, eles servirão, obviamente, para dar maior subsídio à sua aula, algumas informações complementares à sua aula, e creio que vai te ajudar. Muito bem, o primeiro tópico que eu enumerei aqui foi ser sal e luz para ser visto e percebido. Então, meus queridos, uma característica muito interessante, tanto da luz como do sal, é que eles não falam e, vamos dizer, nem se movimentam, ficam quietos, mas eles conseguem influenciar, são vistos e são percebidos. Você pode ver um feijão muito bonito na tigela e quando você prova se esse feijão está insosso, você diz, bom, esse feijão não tem sal. Você vai comer um ovo, e você come, se aquele ovo não tem sal, você percebe logo. É interessante que você olha, depois que o sal está diluído, você nem vê o sal, mas você percebe que ele está presente ali naquela comida. Podemos dizer que uma comida com sal e uma comida sem sal, elas são extremamente diferentes. Assim como um local iluminado e um local não iluminado, que está em trevas, obviamente, ele também é percebido. Então, a luz caladinha, o sal caladinho, eles são percebidos pelas pessoas. Você olha muitas vezes, você vê a luz, você olha para o sal que está ali no saleiro, você vê o sal, e eles estão quietinhos. Mas quando são aplicados a luz, a lâmpada, vamos dizer, quando ela é acesa e que a luz aparece, então se o ambiente está em trevas, obviamente, meus queridos, que tudo muda. Então, uma coisa muito interessante que é tanto luz como o sal, eles não falam, mas são percebidos. E a gente precisa ter esse discernimento, esta compreensão, porque a gente deve pregar o evangelho, falar, e isso é muito importante, a nossa postura, nossa apresentação, mas é muito importante que este evangelho seja pregado, muitas vezes, sem que você fale nada. Eu não sei quem citou essa, uma citação muito interessante, que diz assim, pregue o evangelho, e se for preciso, fale alguma coisa. Então, que se pregue sem palavras. O verdadeiro cristão, aonde ele chega sem palavras, a Bíblia diz que ele é uma carta lida por todos os homens. Então está aí uma metáfora muito interessante da luz e do sal, que quietinhos como eles estão, eles dão a sua demonstração e todos percebem. Quem não percebe um lugar iluminado? Quem não percebe uma comida quando está com sal ou sem sal? Então, primeiro tópico, ser sal e luz, para ser visto e ser percebido. Segundo lugar, ser sal e luz para ser relevante. Ora, quando nós falamos de luz, nós estamos falando de algo importante. Essa relevância, eu quero falar de algo importante. Você imagina uma cidade quando falta energia. Que catástrofe, que tristeza. Logo nós nos abatemos, corremos para um canto da casa, acendemos ali uma velinha, ou uma luz ali de acessório, mas você vê que tudo fica triste, o televisor para de funcionar, o telefone para de funcionar, e você fica ali angustiado esperando que a energia volte. Por quê? Para nós hoje, a energia elétrica, a luz,
ela é algo relevante. E o sal? O que dizer de uma comida, né, sem o sal? Você faz todas as compras, você compra feijão, compra arroz, compra cuscuz, compra macarrão, mas não se esqueça de comprar o sal, porque o sal é relevante, é importante, né? Claro, temos que ter cuidado na medida, né? Sal hoje está prejudicando fora de medida, mas ele também tem seus benefícios quando é usado na medida. Então, ser sal e luz para ser relevante. Ora, meus queridos, se o cristão não for relevante, se a sua presença não for importante, então, para que está neste mundo? Eu sempre digo nas aulas dos obreiros aqui em Maceió, imagine que a nossa congregação fosse fechada no bairro. Será que as pessoas do bairro iriam lamentar ou elas iriam bater palma e dizer graças a Deus que acabou esse trabalho? A gente tem que pensar nisso aí. A nossa congregação, as nossas vidas naquela comunidade devem ter caráter relevante, caráter de importância. Olha, nós vamos ver aqui na nossa leitura bíblica em classe, versículos 13 e o versículo 15, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ora, se falta o sal, com que se há de salgar? É importante salgar. O versículo 15 diz: também não se acende a candeia, que era uma forma de lâmpada, né? E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, a luz e o sal são relevantes. A presença do cristão no mundo tem que ter relevância. Mesmo ele calado, mesmo ele sem falar, a sua presença é relevante. Inclusive, dentro do nosso estudo escatológico, nós entendemos que quando a igreja for arrebatada, né, e o Espírito Santo, juntamente com esta igreja, o anticristo irá se manifestar. E há um que ainda o detém, que é esta igreja, né, cheia do Espírito Santo. Enquanto essa igreja estiver na terra, cheia do Espírito Santo, o anticristo não pode se manifestar na sua totalidade. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 3 da nossa lição, que fala o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. E não somente sal, mas também luz do mundo. Então, primeiro, ser sal e luz para ser visto e percebido. Segundo tópico, ser sal e luz para ser relevante. Inclusive, irmãos, voltando um pouquinho aqui no primeiro tópico, eu terminei não lendo, ser sal e luz para ser visto e percebido. Nós vamos para o terceiro tópico e subtópico 1 e 2. Terceiro tópico, subtópico 1 e 2, onde falam discípulos que influenciam. Sendo sal, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. E sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade. Ele é visto no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Amém. Segundo tópico também falamos, ser sal e luz para ser relevante. E agora indo para o nosso terceiro tópico, sendo sal e luz numa vida com propósito. Veja, no primeiro tópico eu destaco essa percepção que o sal e a luz dão. No segundo eu destaco a relevância. E no terceiro eu destaco o propósito.
A luz não existe sem um propósito. O sal não existe sem um propósito. E nós sabemos que o sal servia até para tratar ferimentos, o sal serve para temperar, o sal serve para cozer, aliás, o sal serve também para conservar, para que temperar também esta comida, né? Então, meus queridos, o sal e a luz têm um propósito especial. Isso é muito importante a gente entender. Eles não existem sem um propósito. A mesma questão é a igreja. A mesma questão sou eu e você, como crente, como servos de Deus. Às vezes você está morando em um lugar inadequado, um lugar de tanta perturbação. Às vezes você está inserido numa família problemática e você às vezes fica perguntando por que eu estou nessa rua, por que eu estou nesta igreja, por que eu estou nessa família, não é? Por que eu estou nesse trabalho? Porque Deus te colocou lá como luz e como sal. E se Ele colocou, Ele tem um propósito todo especial na sua vida. Assim como esses elementos não existem para não ter um propósito. Eles têm um propósito, né? A luz tem um propósito maravilhoso, iluminar. Não tem coisa melhor, né? E o sal, temperar, não é? Como falei aqui, tratar muitas vezes um ferimento, conservar, enfim, as muitas funções do sal. Sendo sal e luz numa vida com propósito. Vamos então ao nosso quarto tópico, onde eu enumerei sendo sal e luz para a glória de Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 16 da nossa leitura, Jesus dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como alguém que come uma comida e a comida está muito bem temperada e o sal é um regulador muito importante nesse tempero, alguém diz, mas que comida maravilhosa! A cozinheira está sendo glorificada. Que o sal e a luz que nós refletimos faça com que também as pessoas possam glorificar a Deus, dizendo, vejo que este homem, vejo que esta mulher, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. A sinopse 2 da nossa lição diz assim, a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Então, sendo sal e luz para glória de Deus. Tópico 2 e subtópico 2. Também nós temos aqui, que eu li agora há pouco, como luz o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho ou em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Ora, queridos, quando a Bíblia diz para sermos sal e luz, ela está falando, claro, do nosso testemunho, do nosso procedimento, né? Assim como a luz é tão maravilhosa, né? E o sal é tão maravilhoso, que o nosso testemunho de vida, o nosso procedimento, seja um procedimento que glorifique a Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde estamos tendo muitos escândalos em todas as esferas e em todas as posições da igreja. E nós precisamos ter cuidado, porque Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E Jesus também disse, é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O verdadeiro servo de Deus não está aqui na terra para escandalizar o evangelho, para tornar a crucificar Jesus. O servo de Deus está na terra como um veículo de Deus, como alguém que exala o bom cheiro de Cristo, como alguém que é uma carta lida por todos os homens e alguém que exerce, meus amados irmãos, uma força de atração para o evangelho. Alguém disse muito sabiamente que muita gente se converte porque nos conhecem e muita gente não se converte porque nos conhecem também. Então, muitos não se convertem
porque nos conhecem e vê em nós muitas vezes o mau testemunho, o escândalo, não é? A incoerência do discurso falado com a praxe vivida. Muito bem. E muitos se convertem porque também nos conhecem. São aqueles que se convertem porque conhecem pessoas que dão um bom testemunho. Eu me lembro de um amigo meu que ele não era crente, ainda trabalhava com uma outra pessoa. E essa outra pessoa era um cristão. E ele dava um testemunho muito bonito, né? Eles eram militares, né? Isso foi no quartel. E essa outra pessoa dava um testemunho tão brilhante que no dia que essa pessoa convidou esse meu amigo para ir à igreja, ele foi, não teve como resistir e aceitou Jesus. E depois ele me contou esse testemunho. Ele disse: olha, pastor Walter, essa pessoa tinha um testemunho tão brilhante que o dia que ele me convidou para ir à igreja, eu não tive forças de resistir. O que é isso, irmãos? Um testemunho que glorifica a Deus. Eu peço a Deus que o meu testemunho, que o seu testemunho, sejam testemunhos onde as pessoas olhem e glorifiquem o nome do Senhor. Não que venha trazer exaltação para nós, não é? Elogios para elevar, não é? Muitas vezes a nossa autoestima, para poder massagear o nosso ego. Não, mas que ao verem isso em nós, eles digam: glória a Deus, este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. O nome de Deus sendo glorificado. Na vida de muitas pessoas, o nome de Cristo tem sido pisoteado. Mas eu louvo a Deus porque na vida de muitas pessoas também, o nome do Senhor tem sido glorificado. Muito bem. O quinto tópico da nossa exposição aqui, eu coloquei sendo sal e luz para fazer a diferença. Né? A palavra aqui é diferença. O cristão, ele é sal do mundo e luz do mundo, porque ele faz a diferença. E aqui eu volto, quando nós vemos uma comida muito bonita, imagine uma picanha assada, mas sem sal. Né? Você vai ver que quando coloca o sal, isso faz toda a diferença. E seja qual for, não é, a alimentação dessas, claro que a gente coloca sal, né? Quando não tem sal, a gente sente a diferença. Não é? E a luz também. Você quer ver o que é diferença, esteja num lugar iluminado e aí apague a luz, a gente vai ver a diferença. Então, sendo sal e luz para fazer a diferença. Quando Jesus conta essas duas metáforas, ele estava dizendo: vocês têm que estar no mundo para fazer a diferença. Vocês não podem ser como os escribas e fariseus, né, que falam, mas não fazem. O discurso deles é: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Não faça isso aí. Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para quê? Para fazermos a diferença. Então, se a igreja tiver que se portar como o mundo se porta, então nós não estamos fazendo a diferença. Hoje nós já temos uma proposta do diabo, né, que é o cristão deve se adequar ao mundo, né, se tornar igual ao mundo para ganhar o mundo. Isso é uma proposta maligna. Na Bíblia nunca teve essa proposta para a gente. Ah, mas Paulo disse: fiz-me louco para ganhar os loucos, fiz-me sábio para ganhar os sábios e tudo mais. Não, Paulo não estava dizendo isso, né? Então eu vou descer do meu padrão de vida cristã, né, para poder ganhar uma pessoa que ainda não tem Cristo. Isso não confere. Então nós temos igrejas que já estão ficando parecidas com boate, que dizem que é para atrair, né, os jovens e tudo mais. Esta atração é uma atração, pode até atrair num primeiro momento, mas é algo sem consistência. E nós estamos vendo aí muita coisa, muita invenção, muita moda, né? Muitos subterfúgios para poder atrair pessoas a Cristo. Não, nós atraímos pessoas a Cristo pelo nosso testemunho pessoal. É fazendo a diferença. O cristão, onde ele estiver, ele tem que ser diferente, seja na empresa, seja no colégio, seja na família, seja entre os amigos. Ele é uma luz, ele é sal da terra.
ele não está se autoproclamando melhor do que ninguém, mas todos têm que ver. O linguajar do cristão não é o linguajar mundano. O vestir do cristão não é o vestir mundano. Não é? A maneira de negociar do cristão não é a maneira mundana. A maneira do crente tratar as pessoas não é a maneira mundana. Não, porque o crente, ele é governado, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é sal e ele é luz. Então, ele não pode estar seguindo o mesmo padrão do mundo. Né? Precisamos ter muito cuidado com isso. E hoje nós estamos aí com uma turma, né, que está aceitando Jesus, já estão chamando de galera, né? É a galera que está vindo para Cristo, vem mascando chiclete, né, sorrindo, e daqui a pouco toma um banho, porque aquilo não é batismo, e depois diz que é cristão, é evangélico, é gospel, é tudo mais, né? Isso aí nos entristece muito. Um verdadeiro cristão, ele faz a diferença onde ele está. Como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O crente não vive mais como o mundo vive. Ele é diferente. Ele agora está em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Sexto lugar, sendo sal e luz em nossa personalidade. A questão aqui não é o ter, a questão aqui é ser. Então, esta pessoa, ela é por dentro e ela é por fora. Eu já ouvi alguém dizer que essa questão de roupa, isso é besteira, isso aqui é o exterior. O importante é o interior. Mas, meus queridos, o exterior é sempre um reflexo do interior. Então, essa questão, Jesus disse, como nós vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 2, nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz neste mundo. Então, meus queridos, quando nós dizemos que o cristão é luz do mundo e sal da terra, nós estamos falando numa completude, nós estamos falando de integralidade. Ele é por fora, ele é por dentro. Não é essa questão que Deus só quer o coração. Aí por fora, o inimigo é o capeta e diz que o coração dele é coração de Jesus, né? O coração de Jesus, a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio, e nós podemos até dizer que o que externamos é aquilo que o coração está cheio. Então, meus queridos, coisa maravilhosa, sendo sal e luz em nossa personalidade. Aqui é como dizia Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Você é luz, você é sal, ou você não é luz e você não é sal? Se não é, então, na sua essência, você está corrompido. Mas se você é, glória a Deus por isto, né? Sinal que você nasceu de novo, que você passou pelo processo exclusivo do Espírito Santo, processo de regeneração, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse vós sois a luz do mundo e o sal da terra, nós estamos falando aqui de personalidade, sendo sal e luz em nossa personalidade, algo que é intrínseco ao nosso caráter. Muito bem. Sétimo lugar, para nós adiantarmos, sendo luz, agora eu quero tratar o sétimo e oitavo tópicos falando só da luz e o nono e o décimo falando apenas do sal. Então, sétimo lugar, sendo luz para iluminar em conhecimento. Eu gostei muito desse sendo luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E essa luz, né, significa que nós temos que iluminar, que nós temos que influenciar, que nós temos que fazer a diferença e tudo mais, mas também luz para iluminar em conhecimento. O verdadeiro cristão, ele tem conhecimento a passar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O crente é um conhecedor da verdade. João vai dizer, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo.
O verdadeiro cristão é um orientador, é um educador, é alguém que transmite as boas novas de salvação, né? O evangelho. Então, ele ilumina em conhecimento. Veja que Mateus 4,16 diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Está falando da pessoa de Jesus e, obviamente, do conhecimento, da iluminação, da revelação que ele estava trazendo. O servo de Deus deve ser luz para iluminar em conhecimento. Oitavo lugar, sendo luz pelo reflexo da luz maior. Isso aqui eu acho extraordinário, porque Jesus disse lá em João 8,12, se eu não estou enganado, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aí agora ele diz para nós: vós sois a luz do mundo. Mas é importante que a gente entenda que a gente é um reflexo da luz maior. Um exemplo típico disso que nós temos é a lua. A lua não tem luz própria. Pastor, e aquele brilho que a gente vê que ela ilumina? Ela está refletindo o sol, né? E nos iluminando aqui na Terra. Então, a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz que vem sobre ela. Então, queridos, nós somos luz, mas nós não temos luz própria. Se nós iluminamos e somos luz do mundo, é porque Cristo está em nós. Ele que é a luz por excelência, ele que é a luz maior. Segundo tópico, subtópico 3, vamos ver aqui, vai nos dizer assim, bem no finalzinho: entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então nós iluminamos porque recebemos a luz de Cristo. Nós iluminamos porque o Espírito Santo mora dentro de nós. E aí nós refletimos essa luz maravilhosa. Muito bem, então aqui usei o 7º e o 8º apenas para falar da luz. Agora 9 e 10 eu quero falar do sal. Sendo sal para temperar. Jesus disse: nós somos o sal da terra. E uma das funções do sal, como falei anteriormente, é temperar. Temperar. Temperar é dar sabor. Temperar, quando nós falamos em tempero, você não pode esquecer da palavra equilíbrio. Temperar, fazer a diferença, né? Temperar, ser agradável. Temperar, ligado à saúde. Então, a gente só pode dizer que uma coisa está temperada quando ela atende a isso tudo aqui. Quando dá sabor, quando dá equilíbrio. Né? O que é uma comida bem temperada? É uma comida equilibrada, né? O sal é um tempero, então vamos tacar sal na comida. Você, de repente, nem vai conseguir comer. Muita gente boa já deixou de comer um belíssimo prato porque estava extremamente salgado ou faltando o sal, né? Então, quando nós falamos de tempero, é importante isso. E isso fala da vida cristã, não é? Ter sabor. Como é bom uma mensagem que tem sabor. Como é bom você estar perto de alguém que tem sabor, não é? Que é temperado. Como é bom você estar perto de alguém que tem equilíbrio, alguém que é agradável, alguém que quando você se aproxima dele, ele transmite saúde. Nós não podemos imaginar tempero quando não leva saúde, né? E 10º lugar, para nós fecharmos então os nossos 10 tópicos, sendo sal para conservar. Claro que naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Então, como se conservavam as carnes? Salgando a carne. E você pega um charque, por exemplo, ele fica meses, né? E ali conservado com sal, durante muito tempo. Então, aqui nós colocamos o sal como um conservante, tópico 1 e subtópico 2. Vai dizer assim: podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Aí depois, outra função do sal
é a de preservar o alimento da deterioração. E aí eu digo que a presença da igreja, a presença do cristão, faz com que esse mundo não apodreça. Eu imagino esse mundo imundo que nós estamos vivendo, esse mundo onde os valores estão invertidos. E certo dia eu perguntei a um determinado irmão, conversando, meu irmão, agora vamos imaginar, né? Vamos imaginar esse mundo sem os crentes ajoelhados, sem os crentes adorando a Deus, sem os crentes segurando a rédea da moral e da ética, né? Sem os crentes falando contra a corrupção, protestando contra a corrupção, contra a maldade, contra a criminalidade e todas as coisas. Imagine esse mundo sem o amor cristão. Onde esse mundo estaria? Um mundo que está caminhando em estado de putrefação. A igreja, ela funciona como um sal que tem salgado e evitado o apodrecimento geral. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos guarde e que nós possamos ser luz e sal da terra. Que a nossa presença neste mundo possa fazer a diferença e o nome do Senhor ser então glorificado. Queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Os que não são inscritos no canal, se eu fosse você, correria e me inscreveria lá, deixaria o like, seu comentário e compartilharia esse vídeo. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.